O tema desse mês em nossa igreja é Cosmovisão, enxergando a vida à maneira de Deus. Cosmovisão é um termo novo para muita gente, até desconhecido para alguns. Nós tivemos uma primeira aula na sexta-feira passada, que está em nosso canal do YouTube, eu recomendo muito que você assista, chamada Introdução à Cosmovisão. Nessa aula, o nosso irmão Caio Ferraz, ele explica um pouco daquilo que é a cosmovisão. E nós decidimos escolher esse tema, tratar da cosmovisão, exatamente pela necessidade que nós temos de uma cosmovisão saudável. Porque todos têm uma cosmovisão. Cosmovisão é algo que todo ser humano tem, porque ela é, em resumo, a forma que, ao enxergar a vida, eu gero a partir disso princípios, pressupostos para a minha vida e a partir desses pressupostos eu vou agir, reagir, decidir, eu vou viver. Então a cosmovisão nada mais é do que uma forma de enxergar o mundo e a partir desse mundo que eu enxergo, ou dessa forma como eu enxergo esse mundo, eu então vou internalizar valores e a partir desses valores internalizados eu vivo. Ou seja, tudo que eu faço a partir desses valores internalizados. É algo bastante interessante porque traz para a nossa vida uma ideia, uma preocupação de que nós devemos sim atentar sobre a forma como nós enxergamos as coisas. Então, mais uma vez, em nosso canal do YouTube você tem a aula de introdução que vai te ajudar bastante a entender todo o contexto do que nós vamos tratar ao longo de todo esse mês. Existem muitas definições de cosmovisão. Na aula, muitas delas são apresentadas, mas eu queria ficar com uma única, simples, que é uma definição do Jonas Madureira, do pastor Jonas Madureira, que ele diz que cosmovisão é um compromisso do coração. O que isso significa? Significa que a maneira que eu enxergo o mundo, ele nada mais é do que uma forma de ser, uma forma onde o meu coração se compromete. Cosmovisão, portanto, não é algo que eu sei. Cosmovisão é algo que eu internalizei, ele está no meu coração está comprometido com a visão de mundo que eu tenho. Bom, já que nós estamos falando de cosmovisão, é importante nós entendermos então os princípios, os fundamentos de uma cosmovisão bíblica. Porque existem muitos tipos de cosmovisão. Nós poderíamos falar de uma cosmovisão sobre qualquer religião. Cosmovisão e a religião. Nós falamos de uma cosmovisão cristã, de uma cosmovisão bíblica, que é superior a uma cosmovisão cristã, já que nós temos muitos ramos do cristianismo. A cosmovisão bíblica é uma visão de mundo a partir das Escrituras, ou seja, os valores que eu internalizo e que guiam a minha vida, elas partem das Escrituras. E é sobre isso que nós vamos conversar. Para nós conversarmos sobre isso, nós precisamos entender um princípio geral do relacionamento de Deus com a humanidade. Nós podemos dizer claramente e de forma muito afirmativa que Deus estabeleceu uma aliança com a sua criação. Quando Deus cria todas as coisas, Ele estabelece com essa criação uma aliança, ou seja, ele cria termos para se relacionar com a criação, com a humanidade e com todo o restante da criação. Com toda essa criação e com a humanidade em especial, ao estabelecer a sua aliança, Deus exige então que os homens respondam de maneira viva, de maneira amorosa, de maneira dinâmica, de maneira fiel. Essa aliança tem termos, ela é sustentada exclusivamente pelo Senhor, mas os termos dessa aliança também chegam à humanidade, ou seja, da humanidade é cobrada uma resposta que seja amorosa, que seja dinâmica, que seja fiel, uma resposta que seja viva. E é essa resposta que a teologia vai chamar de mandatos de Deus, ou seja, Deus estabeleceu mandatos para a humanidade, e a forma de responder à aliança é cumprindo esses mandatos. Ou seja, a forma que Deus exigiu que o homem respondesse a essa aliança foi através de encargos, incumbências, mandatos, são todos sinônimos.
Quando nós falamos de um mandato da criação ou um mandato de Deus, nós estamos falando de uma incumbência que Deus deu ao homem, de um encargo que Deus deu ao homem, de uma missão que Deus deu à humanidade. São todos sinônimos de mandatos. Talvez mandato para nós seja uma palavra muito mais política, né, ou muito mais ligada a uma eleição. Então, para facilitar o entendimento, nós poderíamos tratar o mandato como um encargo de Deus. Poderíamos tratar o mandato como uma missão de Deus, como uma incumbência que Deus estabeleceu para toda a humanidade. Bom, no próprio relato da criação, lá em Gênesis, né, principalmente no capítulo 2 e no capítulo 3, são apresentados 3 mandatos a toda a humanidade. O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. São esses 3 mandatos que nós vamos acompanhar nos próximos 3 domingos. Hoje nós vamos tratar em especial do mandato espiritual e nos próximos 2 domingos do social e do cultural. O que são esses mandatos? Como eu disse, incumbências, encargos, missões. O espiritual vai falar sobre como Deus ordenou que nós nos relacionássemos com Ele e que nós desenvolvêssemos nossa espiritualidade. O mandato social vai tratar das nossas relações, em especial da nossa relação familiar, do núcleo menor da sociedade. E o mandato cultural vai lidar com a forma que nós nos relacionamos com a sociedade, com a cultura ao nosso redor. Então vai lidar com como nós lidamos com a arte, com a política, com as finanças, com todo tipo de relação social, cultural na nossa sociedade. Bom, como eu disse, hoje nós vamos nos ater especialmente ao mandato espiritual. Quando você estuda sobre esses mandatos, ou seja, se você buscar qualquer livro que trate dos 3 mandatos, você vai perceber que normalmente a ordem é o mandato cultural, social e espiritual. Nós vamos fazer o contrário disso, porque o mandato espiritual é o mandato mais importante de todos eles. Como eu disse, o mandato espiritual trata dos termos do nosso relacionamento com o Senhor e de como nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. O texto que eu quero ler com você hoje está em Mateus, capítulo 22, os versos 34 a 40. É um texto bastante conhecido que diz o seguinte: ao ouvirem que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, esse texto é uma resposta de Jesus aos religiosos judeus que viviam constantemente testando Jesus para ver se as suas respostas eram incoerentes com o ensino bíblico. E num determinado momento, então, eles questionam Jesus dizendo qual é o maior dos mandamentos. Os judeus tinham centenas de mandamentos. Então, essa é uma resposta difícil de se dar. Mas Jesus apresenta de uma forma muito clara, dizendo que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o resumo do que é o mandato espiritual, do que é a incumbência espiritual, a missão espiritual do homem. O encargo espiritual é, basicamente, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o termo do relacionamento que Deus estabelece com a humanidade. Bom, ele é o mais importante de todos os mandatos, pois todas as nossas relações são subordinadas ao mandato espiritual. Isso é muito importante de você guardar aí. O mais importante de todos os nossos encargos é o nosso relacionamento com Deus. Porque todos os nossos relacionamentos, sejam sociais, sejam culturais, sejam familiares, né? Os relacionamentos, sejam eles quais forem, seja um relacionamento no trabalho, seja na família, seja na própria igreja, seja na sociedade de uma forma em geral, todos eles são consequência, eles partem
do relacionamento que nós desenvolvemos com o Senhor. Eles são subordinados a esse relacionamento, portanto, subordinados ao mandato espiritual. Jesus vai ensinar isso em termos muito simples. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, a forma como nós lidamos com esse mandamento, com esse encargo, que vai determinar o tipo de vida que nós vivemos. Isso é muito importante de nós podermos compreender. Bom, lá em Gênesis, no relato da criação, nós somos apresentados então aos 3 termos desse mandato espiritual. Lembrando você que Gênesis capítulo 2, capítulo 3, nós vamos encontrar o relato da criação de todas as coisas, o relato da criação a partir do capítulo 1, o relato da criação de todas as coisas, em especial o relato da criação do homem no capítulo 2, e no capítulo 3 de Gênesis nós vamos encontrar o relato da queda, ou seja, o relato da desobediência que fez com que o homem caísse da posição em que ele se encontrava para uma posição inferior. Então ele tinha acesso e relacionamento com o Senhor e ele perde isso na queda, perde isso a partir do pecado. E ali nós, como eu disse, somos apresentados aos 3 termos desse mandato. E o primeiro termo desse mandato é a obediência. Deus estabeleceu que se relacionaria com o homem a partir da obediência do homem. Ou seja, Deus lá no Éden deu liberdade para que o homem comesse de tudo o que havia no jardim, exceto do fruto da árvore do bem e do mal. Não há um relacionamento com o nosso Criador senão aquele que é baseado na obediência. O homem tinha liberdade para comer de todos os frutos, exceto aquele. E o que esse fruto representava era exatamente o primeiro termo do nosso relacionamento com Deus. Ele é baseado na obediência. Nós temos limitações naquilo que nós podemos fazer, porque Deus impôs essas limitações para que os termos desse relacionamento pudessem se desenvolver. E o primeiro é exatamente a obediência. Aliás, esse primeiro termo foi radicalmente ferido pelos nossos primeiros pais, o que causou, como eu já disse, a queda, a ruptura desse relacionamento. O que é a queda? Ele é exatamente isso. O homem tinha um acesso perfeito, completo, pleno a Deus, e ele cai desse estado, ou seja, esse relacionamento é rompido. Há uma ruptura nesse relacionamento inicial, e aí as Escrituras vão nos ensinar que o pecado que gerou, que produziu essa queda, fez separação entre o homem e Deus. Isaías, por exemplo, diz isso com todas as letras, Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Bom, com a queda, o homem então se torna incapaz de se relacionar com Deus. Ele se torna alienado para com a vontade de Deus, para com a pessoa de Deus, e sempre rebelde aos seus mandamentos. Tanto que logo na sequência, ainda no livro de Gênesis, ainda no início do relato da criação, nós vamos encontrar o próprio Deus dizendo que o coração do homem é sempre e somente inclinado para o mal. A queda produziu isso, uma inclinação do coração do homem para o mal. Ainda que o homem não seja tão mal quanto pode ser, porque Deus restringe o alcance desse mal, a força desse mal, mas ainda assim o coração do homem natural, o homem que não foi alcançado pela regeneração, por Cristo, não foi alcançado pela salvação, esse homem natural ele tem sempre o seu coração inclinado para o mal. Essa condição seria irreversível. Ela seria uma condição que o homem não teria, de forma alguma, condição de mudar, se Deus não tivesse vindo ao nosso encontro. Aliás, lá em Gênesis, quando acontece a queda, quando os nossos primeiros pais comem do fruto que eles não deveriam ter comido, o próprio Deus vai em busca desse primeiro casal. E o primeiro casal demonstra a incapacidade do homem de por si só encontrar o arrependimento e de por si só transformar a sua realidade caída. O que eles fazem? Fogem do Senhor, se escondem do Senhor. Deus vai ao encontro do homem e naturalmente o homem se esconde, o homem foge.
Cristo veio e o homem fugiu de Cristo também, tanto que ele foi crucificado. E essa morte de Cristo, essa morte em nosso lugar, esse sofrimento em nosso lugar pelos nossos pecados, fez com que a justiça de Deus, aquela justiça que exige a obediência, fosse satisfeita. Essa é a beleza da obra de Cristo. O homem naturalmente fugiria de Deus. Então Cristo vem, não foge de Deus, Cristo encarnado obedece a Deus plenamente. Em nosso lugar, ele é sacrificado, ou seja, a cruz do Calvário é um sacrifício de Cristo em nosso lugar, para que a justiça que nós nunca conseguiríamos ter, pudesse ser oferecida a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E é isso que restaura esse relacionamento. Essa obra perfeita, essa obra bela, essa obra plena que vai restaurar o acesso ao Pai que antes era impedido pelo pecado. Ou seja, nós temos sim em Cristo Jesus acesso ao Pai, mas o termo do nosso relacionamento, o primeiro termo, que é a obediência, permanece em vigor. Mesmo em Cristo Jesus, mesmo com uma justiça satisfeita, nós somos mandados, ordenados, nós somos encarregados da obediência ao Senhor. E esse primeiro termo, ele nos ensina duas lições, duas aplicações que nós podemos trazer para a nossa vida. Primeira lição: qualquer relacionamento com Deus só existe em Cristo Jesus. A gente não pode esquecer isso. A religião é incapaz de nos levar a um relacionamento verdadeiro com Deus. O que é religião? E quando eu digo religião, eu não estou dizendo a fé, a crença. Quando eu digo religião, eu estou dizendo aquela prática de alguma coisa. Eu faço determinada coisa para Deus, no intuito de que Deus se agrade disso e eu, então, seja recebido por Deus como alguém bondoso. Isso chama religião. Ou podemos dizer religiosidade, que talvez seja um termo mais correto. Então, toda essa religiosidade, o que ela pode fazer é acalmar a minha consciência. Então eu ofereço determinada coisa a Deus, seja um dinheiro, seja uma ação, seja um sacrifício, seja o que for, uma oferenda, seja o que for, na expectativa de que Deus aceite aquilo e aceitando aquilo Ele me aceite. Isso não existe. Primeiro, porque tudo que nós podemos oferecer a Deus é imperfeito, não satisfaz a justiça de Deus. Em segundo lugar, nós só somos aceitos por uma justiça perfeita. E esse oferecimento, ele pode, se fosse perfeito, que não é, seria naquele momento, o restante dos momentos não seria perfeito. Então nós só podemos ter esse acesso, só podemos ser aceitos, só podemos nos relacionar com Deus de verdade se a nossa fé estiver em Cristo Jesus. Porque com a nossa fé em Cristo Jesus, nós nos apropriamos dessa justiça que Cristo satisfez, ou da justiça de Cristo sobre a nossa vida, então nós somos justificados. Ou seja, nós não somos justos, mas a justiça de Deus é imputada a nós, de forma que Deus nos receba como justificados. A justiça de Cristo é tão completa e perfeita que ela abrange a nossa vida, já que ela é realizada por nós, abrange a nossa vida de forma que nós sejamos aceitos pelo Senhor. Isso é muito belo, irmãos. Isso talvez seja comum para o cristão, mas ele é belo. Você, se você está nos assistindo desde o início, se você orou conosco, se você cantou conosco, se você está nos ouvindo agora, e tudo isso está produzindo vida em você, e você está se relacionando com Deus a partir daí, é por causa de Cristo Jesus. Não é por nada que você fez, não é por nada que há em você, exceto por Cristo Jesus. Não há relacionamento com Deus, exceto aquele que é estabelecido em Cristo Jesus. A segunda aplicação, ou a segunda lição que nós podemos tirar desse primeiro termo, que é a obediência, é que nós fomos chamados à obediência. Isso também é algo que nós não podemos esquecer, porque se por um lado não há nada que nós podemos fazer que nos faça aceitáveis a Deus, ou seja, nós só podemos ser aceitáveis se nós estivermos em Cristo, da mesma forma, nós podemos ser tentados a dizer ou a pensar que então a minha obediência é irrelevante. Não é.
o termo desse relacionamento, ou seja, esse relacionamento ele só permanece vivo, só permanece eficaz, ele só permanece funcional a partir do momento em que nós cumprimos os termos desse mandato. Nós não somos inseridos na salvação ou na família de Deus por causa da obediência, mas a partir do momento em que nós somos resgatados, somos salvos, que nós fazemos parte da família de Deus, cumprir esse mandato é algo para o qual nós somos chamados e capacitados. Aliás, toda a humanidade foi chamada à obediência e falhou nisso, lá nos nossos primeiros pais. A nova criação, a restauração dessa criação que acontece em Cristo Jesus, nos restaura também esse mandato e esse chamado a nossa obediência. Eu queria ilustrar isso com uma história lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. O rei Saul é ordenado por Deus a realizar uma determinada tarefa, a atacar um determinado rei e fazer com que tudo ali, os animais, tudo que estivesse ali, fosse exterminado. O que Saul faz? Saul cumpre parcialmente esse mandato, mas guarda para si alguns animais. Os animais mais belos, algumas coisas ele traz daquele momento. E aí então o profeta Samuel vai confrontá-lo e diz a ele, ó, você não recebeu uma ordem? E a resposta de Saul, do rei Saul, o primeiro rei de Israel, é a seguinte, olha, nós guardamos esses animais para oferecerem sacrifício ao Senhor. Nós não desobedecemos, nós só vimos esses animais eram tão belos, fortes, né, que nós desejamos oferecer isso ao Senhor, dar ao Senhor, para honrar o Senhor. Quem ouve isso diz, olha que coisa bonita, né? Em vez de matar o animal, ele resolveu oferecer ao Senhor, e aquilo vai ser recebido pelo Senhor como uma oferta agradável e tal. Mas a resposta de Deus para Saul não foi essa. A resposta de Deus para Saul não foi, que bom, você obedeceu só parcialmente, a outra parte você teve uma boa intenção e a boa intenção vale. Não foi essa a resposta de Deus. Acompanhe comigo aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, o texto diz assim, ó, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Lembrando aqui, holocaustos e sacrifícios são formas de oferendas a Deus. O holocausto era aquela oferta em que o animal era completamente queimado, ou seja, nada sobrava exceto as cinzas, e os sacrifícios eles eram oferecidos parcialmente. Uma parte das carnes era dada ao povo, aos sacerdotes, mas o restante era então queimado. Ou seja, eram oferendas, eram sacrifícios ao Senhor. E aí, novamente o texto, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. O que Deus está dizendo é, eu chamei você, Saul, né, e isso se estende a todos nós, para que você me obedecesse, e para que a sua obediência fosse a minha honra, que você não decidisse que eu fosse honrado através de outras atitudes suas, senão a obediência. Se você quer honrar a Deus, receba esse chamado de Deus para a sua vida, esse chamado à obediência. Esse é o chamado que todos nós recebemos. O segundo termo desse mandato, desse encargo espiritual, é a comunhão. No Éden, todos os dias, Deus se encontrava com o homem e com ele tinha comunhão. No Éden, todos os dias, Deus se encontrava com o homem. O texto é interessante que diz que Deus vinha todos os dias, no final do dia, para estar com o homem. Ou seja, todos os dias o homem tinha comunhão. Deus ia em busca, Deus se encontrava com sua criação, Deus se encontrava com o homem e com ele tinha comunhão. Essa é mais uma das realidades que foi rompida pelo pecado e que foi restaurada em Cristo Jesus. Nele, nós não só podemos nos aproximar de Deus, mas em Cristo Jesus nós também somos reconhecidos como seus filhos. Ou seja, Deus, de quem antes éramos inimigos, hoje é o nosso Pai. Ou seja, essa restauração à comunhão que foi quebrada, você lembra que a comunhão foi quebrada? Porque o que acontece com os nossos primeiros pais? Eles são expulsos
do jardim que Deus plantou e colocou o homem. Então essa expulsão, ela representa essa quebra de comunhão que acontecia todos os dias. Cristo restaura isso através da sua obra, e essa restauração nos coloca em um lugar privilegiado, não só mais como parte da criação com quem Deus tem comunhão, que Deus permanece em comunhão com toda a sua criação, derramando graça, inclusive, sobre toda a sua criação, mas nós estamos numa posição de filhos. Nós fomos não só restaurados à comunhão, mas colocados, inseridos em sua família. Agora nós podemos chamar Deus de Pai. O nosso relacionamento é não só um relacionamento com um Senhor, com um Deus Criador, mas também com um Deus próximo, familiar, um Deus que é nosso Pai. A comunhão que hoje nós podemos desfrutar, ela é muito mais intensa e rica que a dos nossos pais, que acontecia no momento específico do dia, quando a nossa é a própria realidade da nossa existência. Bom, uma lição importante aqui, e eu queria que você pudesse também atentar a isso. Se você está anotando alguma coisa, é uma das coisas importantes para você anotar. Mas se não, que você pudesse lutar para guardar isso no seu coração. Uma aplicação muito importante. Se o nosso principal relacionamento deve ser com o Senhor, então a lição que nós estabelecemos aqui é que o sucesso de todas as nossas outras relações dependem da nossa comunhão. Se não há nenhuma outra comunhão ou nenhum outro relacionamento mais valioso e importante do que o nosso relacionamento com Deus, nós podemos inferir daí que todos os outros relacionamentos são subordinados a esse. Então a nossa comunhão com Deus é que vai determinar como os nossos relacionamentos são desenvolvidos e o sucesso desses relacionamentos ou não. É impossível desenvolver relacionamentos saudáveis sem que o nosso principal relacionamento seja saudável. É algo para a gente pensar, é algo importante. Talvez a nossa dificuldade em relacionamentos saudáveis esteja muito mais ligado ao problema do nosso relacionamento com Deus não ser saudável do que a qualquer outras coisas. Bom, o terceiro termo da nossa aliança é descanso. Deus estabeleceu descanso como um dos termos do mandato espiritual. O que isso significa? Que Deus quer que eu fique dormindo em casa, né? Bom, a gente está meio cansado de estar em casa, né? Aqueles que podem estar, é lógico, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma outra realidade. Deus instituiu o sábado, lá no Éden, como um dia de descanso e de plena comunhão. Ou seja, a cada 7º dia, essa comunhão deveria ser expressa de maneira mais completa e rica possível. Deus, quando estabelece o sábado, ele vai estabelecer um dia para que a comunhão que aconteceria em alguns momentos específicos do dia pudesse ser ainda mais plena, ainda mais rica, e que o homem também descansasse o seu corpo após 6 dias de trabalho. Bom, mais uma vez, esse termo do mandato foi distorcido e esvaziado pelo pecado. Sábado, então, perde seu sentido. No final das contas, esse dia deixou de ser sobre o Senhor, deixou de ser sobre a bênção do descanso que vinha desse dia, lembrando que o sábado ele não é criado para o Senhor, mas para o homem. Jesus diz isso, que o sábado foi criado por causa do homem, para que o homem descansasse e pudesse desfrutar de comunhão mais intensa e plena com Deus. E então isso tudo é corrompido, e esse dia que deixa de ser sobre o Senhor, deixa de ser sobre a bênção desse descanso e passa a ser uma expressão fria, vazia, de religiosidade arrogante. Então a pessoa não cozinhava nesse dia como se isso fosse para a glória de Deus. A pessoa não andava mais que determinada distância porque isso supostamente era para a glória de Deus. E o sentido todo que era comunhão com Deus e descanso real, porque ali pode ser que não andar mais do que cerca de 800 metros, cumprisse algum preceito da lei, mas a mente não descansava, porque ele precisava estar sempre atento a quanto ele andou aquele dia. Não havia descanso real. Não havia nenhum descanso pleno. Ou seja, o sentido do sábado foi esvaziado. Cristo então escolhe para si um dia, o domingo. É nesse dia que ele ressuscita, é nesse dia que acontece Pentecostes, é nesse dia que a igreja
desde os seus primórdios se reúne, ou seja, um dia que Cristo escolheu para si mesmo, para resgatar e restaurar o verdadeiro significado do sábado. Por isso que o domingo é chamado do sábado cristão. E nesse dia que nós vamos apresentar na teologia como o dia do Senhor, o homem então é convidado a descansar. Não apenas o seu corpo, que não era a intenção original apenas, mas também e principalmente descansar a sua alma em Cristo Jesus. O sentido do descanso do domingo, ele é muito mais amplo do que aquele que os judeus entenderam para o sábado. Eles entenderam que era não fazer determinadas coisas e descansar o corpo. Isso faz parte. Nós deveríamos descansar. Deus diz claramente que é um dia que não deveria se trabalhar. O sábado era um dia para não se trabalhar na antiga aliança. Mas no domingo nós vamos além. É um dia de descanso da nossa alma. E o descanso da nossa alma ele é realizado através de comunhão plena, de comunhão íntima, de comunhão completa com o nosso Senhor. Então, nesse dia, nós somos desafiados a confiar na sua provisão, na sua presença no culto e no seu cuidado sobre nós. Ou seja, é um dia onde nós vamos descansar o nosso corpo, não trabalhando, nós vamos descansar a nossa alma, confiando no Senhor, e esse confiar no Senhor é confiar na sua provisão, por isso nós não trabalhamos, é confiar na sua presença, por isso nós cultuamos e nos reunimos, e é confiar principalmente no seu cuidado, ou seja, o descanso para a nossa alma. Há uma grande lição aqui, uma aplicação importantíssima para nós, que eu queria frisar com você. E essa lição é: não podemos deixar de entender que o dia do Senhor está no centro da nossa espiritualidade. Talvez esse tema seja valioso para os nossos dias, né? Em que o governo decide que a igreja pode funcionar, depois não pode funcionar, e que as igrejas ficam em dúvida sobre se deveriam obedecer esses mandatos ou se deveriam cumprir o dia do Senhor. Mas independente desse debate, que é um debate um pouco mais profundo, nós não podemos esquecer jamais que o dia do Senhor está no centro da nossa espiritualidade. O que isso significa? Que nós não somos cristãos sem participar do culto? Não, não é isso que significa. Significa que toda a nossa vida cristã ela é desenvolvida a partir do culto. O culto não é o culto do último dia da semana, onde depois de uma semana inteira eu vou lá para relaxar. Não, o culto ele acontece no primeiro dia da semana, para que ele seja uma direção de Deus, para que ele seja um descanso para a nossa alma, para a partir daí nós encararmos os desafios e responsabilidades da semana. A nossa espiritualidade ela é desenvolvida a partir do nosso culto. Ainda que no nosso culto a gente traga os elementos e as experiências da semana, mas nós também iniciamos a semana, iniciamos o encarar dos nossos desafios a partir da mensagem, da adoração e da comunhão que são estabelecidas no culto público. Então, o dia do Senhor, o dia em que nós dedicamos a uma comunhão plena, o dia em que nós dedicamos a cultuar ao Senhor, não é um dia qualquer. Não é algo como se, olha, isso era lei e não existe mais. Não, Cristo estabeleceu para si um dia. Nós não estamos falando daquele sábado em que a gente não trabalha. Esse sábado, ele era uma expressão da lei. Nós estamos falando do dia do Senhor, um dia que Cristo estabelece para si, com propósitos maiores do que aqueles que foram compreendidos no sábado. O descanso da nossa alma, principalmente. A comunhão com os nossos irmãos que edifica a nossa vida, que molda a nossa vida e que é meio de graça. A gente não pode esquecer isso. Quando nós estamos reunidos, a nossa comunhão é meio de graça. O que isso significa? Significa que na comunhão Deus está presente. Lembre que ele mesmo falou que estaria presente. Na comunhão Deus está presente e Deus se manifesta. Deus se manifesta na coletividade, na comunhão, na reunião, no culto público. O culto público nunca pode ser substituído plenamente por um culto virtual. Nosso culto hoje é online, porque nossa decisão como igreja é a de contribuir nesse momento tão difícil
para que de alguma forma esse momento passe. Então, evitando nesse momento o deslocamento, evitando nesse momento a comunhão, nós imaginamos estar contribuindo de alguma forma, mas isso não pode se perpetuar, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma transmissão. O culto, ele implica na coletividade, ele implica na comunhão, no estarmos juntos. Esse momento não é o ideal para estar juntos, então como igreja, como nós queremos servir também a sociedade, nós estamos contribuindo. Mas o nosso serviço maior é ao Senhor. O dia do Senhor, ele não pode deixar de ser a realidade que ele é para nós. Está deixando de ser por um tempo, mas não definitivamente, porque a nossa espiritualidade é desenvolvida a partir do nosso culto público. Bom, a vida cristã, como eu disse, se desenvolve a partir dessa coletividade, dessa vida em comunidade, da comunhão dos santos, que é um termo mais teológico, onde nós estamos então reunidos para adorar a Deus. Eu quero fazer aqui um alerta antes de encerrar essa mensagem, porque 3 palavras definem a nossa espiritualidade nos dias de hoje: secularismo, individualismo e pragmatismo. São 3 palavras que definem a espiritualidade dos nossos dias. Não é uma questão que todo mundo é assim, mas ela define o que a sociedade pensa, ensina e cobra da espiritualidade. Secularismo, individualismo e pragmatismo. Deixa eu te explicar isso, ou tentar explicar como isso é um perigo e por que essa é uma palavra de alerta. O secularismo, ele retirou Deus do centro da nossa existência. Então, ao invés de nós vivermos a partir de Deus, a partir do mandato espiritual, nós passamos a viver a partir do mandato cultural, ou seja, da forma como nós nos relacionamos com a sociedade, e Deus se torna mais um elemento desse mandato. E isso está errado. Isso não pode ser assim. Nossa vida é desenvolvida a partir do mandato espiritual. É a partir da nossa espiritualidade que toda a nossa vida se desenvolve. Deus precisa ser o centro da nossa existência. Deus não pode ser mais um elemento. Deus não pode ser mais uma ação, mais uma responsabilidade, mais uma parte da nossa vida. Ele precisa ser o centro. A partir dele, todo o resto se desenvolve. E o secularismo fez o contrário. Tirou Deus do centro, colocou a cultura no centro. Então, o nosso desespero é para que nós sejamos culturalmente aceitos. E aí Deus, então, se torna um elemento da cultura, visto de forma diferente por cada pessoa, porque ele é só um elemento. Então, qual é a diferença entre Deus e a arte? A arte, cada um enxerga de uma maneira. Você talvez olhe para um quadro abstrato e diga, poxa, isso é só um monte de pincelada. E outra pessoa vai olhar e vai dizer, olha que expressão da arte bela. Cada um enxerga de um jeito, e é assim que as pessoas enxergam Deus hoje. Então, há o perigo do secularismo sobre a nossa vida. Deus precisa ser o centro da nossa existência. A segunda palavra, como eu disse, é o individualismo. Ou seja, esse individualismo tem levado muitos cristãos a menosprezar o dia do Senhor e a coletividade inerente a esse dia. Ou seja, levado muitos cristãos a crerem que sozinhos podem ser cristãos. Você foi chamado individualmente por Deus, mas você foi chamado individualmente para viver coletivamente. A espiritualidade pressupõe coletividade. Pressupõe alguém que possa abençoar você, pressupõe que você abençoe alguém, pressupõe que você seja moldado e que você molde. A coletividade, ela não é um opcional para a espiritualidade, ela é um pressuposto. Não há espiritualidade saudável onde não há coletividade. A comunhão dos santos, como eu já disse, é meio de graça. Deus manifesta a graça no meio dessa coletividade. Deus age na reunião, na comunhão daqueles que creem. Portanto, o individualismo faz com que a gente pense que eu posso ser cristão somente participando de atividades remotas. E eu não posso, porque é importante que esse contato e principalmente aquela bênção de Deus, a graça derramada sobre o coletivo, me alcance para que a minha espiritualidade se desenvolva de forma saudável. A terceira palavra que eu disse é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é a ideia de que eu preciso agir da forma que funciona, ter as atitudes ou definir os passos de acordo com aquilo que funciona. E o que o pragmatismo tem feito com a nossa espiritualidade? Nós queremos resultados imediatos. Então, você vai encontrar muitas mensagens do tipo 7 passos para a vitória.
Porque o que nós queremos é isso, dar um passo, 2 passos, 3 passos, eu dei o 7º, pronto, agora eu sou vitorioso. E a espiritualidade nada mais é do que o completo oposto a isso. Espiritualidade é um processo. A espiritualidade é algo a ser desenvolvido durante toda a vida. É por isso que ela é desenvolvida a partir do culto, a partir do dia do Senhor, a partir da comunhão dos santos. Todas as semanas nós nos reunimos e a partir daí nossa espiritualidade é desenvolvida. Graça sobre graça, gota após gota de transformação. Não há uma receita mágica para uma transformação plena. É claro que na nossa conversão nós podemos ter experimentado mudanças radicais, mas elas não foram completas, ou não foram totais, no sentido de todas as mudanças aconteceram igualmente. Existem realidades que você foi transformado delas, ou você experimentou essa mudança anos depois da sua conversão, porque a espiritualidade é um processo. Então, cuidado com a ideia de que, olha, nós fizemos aqui um 7 passos para a vitória e quem acompanhou isso se tornou vitorioso. O nome disso é pragmatismo. Isso não é espiritualidade. Não há espiritualidade onde não há processos. Então aqui fica um alerta para você que tem negligenciado o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia mais valioso para a sua espiritualidade. Porque lembra como acontecia no Éden? Existia comunhão, mas ela era plena e mais feliz, vamos dizer assim, ou mais completa, ou mais intensa, essa é a palavra ideal, no dia do Senhor. No sábado, naquele caso, e no nosso caso, no domingo, com toda essa explicação que eu acabei de dar para vocês. Bom, eu quero encerrar essa mensagem com uma última aplicação geral. Eu fiz algumas aplicações enquanto eu falava dos termos, mas eu queria fazer uma aplicação geral. E a aplicação que eu quero fazer é essa. O não cumprimento do mandato espiritual, ele vai roubar de nós a plenitude de vida que há em Cristo. Você deve lembrar que Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E na tradução NVI diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e a vivêssemos plenamente. Ou seja, a ideia não é só a salvação, mas é uma vida plena, ou seja, o que a salvação me proporciona, eu experimento ainda nessa vida. Ou seja, essa plena comunhão com Deus, esse relacionamento íntimo e verdadeiro, ou seja, tudo isso é fruto dessa salvação que me foi concedida. E isso é roubado de nós, quando nós menosprezamos o mandato espiritual e quando o mandato espiritual não é para nós um ponto valioso, importante e central na nossa vida. Então guarde isso no seu coração. O não cumprimento do mandato espiritual rouba de nós a plenitude de vida que há em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos abraçar esse encargo sobre a nossa vida, que é o mandato espiritual. Eu queria convidar você a orarmos juntos e pedindo a Deus que nos desse graça sobre esse tema. Pai, nós te louvamos porque na Tua Palavra nós encontramos direção para a nossa vida, na Tua Palavra nós encontramos os princípios e valores que, quando internalizados, produzem plenitude de vida em nós. E é essa cosmovisão que nós queremos ter, uma cosmovisão que vem da Tua Palavra, que vem do Senhor, para nos abençoar. Ajuda-nos, Deus, a colocar em prática e a olhar para os termos desse mandato, desse encargo, dessa missão. E ao olhar para esses termos, nós recebermos do Senhor força e capacidade para aplicá-los em nossa vida e para obedecê-los. Que a obediência, a comunhão e o descanso sejam realidades espirituais em nossa vida. E que a Tua bênção esteja sobre nós, sobre o Teu povo, sobre todos aqueles que buscam ao Senhor e que vivem debaixo da Tua Palavra, ainda que de forma imperfeita, ainda que de forma incompleta, ainda que muitas vezes caindo diante do pecado, a nossa confiança está em que a Tua Palavra é que nos sustenta e o processo da nossa espiritualidade traz transformação e renovação para a nossa mente. Nos abençoe, Deus, nos dê uma ótima semana na Tua presença, nos ajude a viver essa realidade plena que é a Tua Palavra. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe, uma ótima semana para você e até a próxima.